Olá, povo de Deus, graça e paz para todos. Hoje nós vamos dialogar com esse tema aí, ó. O livro temido pela Igreja da Reforma. E que livro é esse, hein? Qual é o livro que a Igreja da Reforma teme? Eu estou falando da Reforma, as duas. Tanto a liderada por Demétrio Nicolici lá em 1951, quanto a liderada por Coser lá em 1951. Todos os dois grupos temem este livro. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o objetivo de dialogarmos sobre esses assuntos é para ajudar os nossos irmãos da Igreja Adventista para não serem enganados pelos falsos ensinamentos, pelos movimentos dissidentes, e também ajudar os irmãos sinceros que estão na Igreja da Reforma liderada por Nicolici, de Coser e outros movimentos mais. Existem pessoas sinceras, fiéis, pessoas boas. E a questão não é pessoal, a questão é com a organização, com a igreja que está errada, né? A questão é essa. Então, vamos lá. Dito isso, vamos então analisar um pouquinho aí sobre esse livro temido pela Igreja da Reforma. É esse livro aí, ó. O livro A Mão de Deus na sua obra e na direção do seu povo. Esse livro foi escrito por Demétrio Nicolici, ex-presidente da Igreja da Reforma. Ele, até 1951, ele era secretário da Igreja da Reforma. E a partir de 51, ele passou a ser presidente de uma ala. Porque quando houve a cisão lá na Holanda, a separação da Igreja da Reforma a nível de conferência geral, então o Nicolici, né, Demétrio Nicolici, ficou liderando uma ala e Coser ficou liderando outra ala. E após os problemas que aconteceram lá em 1951 na Holanda, que a reforma rachou no meio, o Demétrio Nicolici escreveu esse livro, que alguns, eu não sei foi quem que apelidou esse nome, dizia o livro do pecado, né? O livro do pecado. Vamos lá. Duas perguntas são importantes, são interessantes com relação a este livro. Por que esse livro foi escrito? Por quê? E a segunda, qual o conteúdo do mesmo? O que é que tem nesse livro assim que, né? Uma observação, viu? Coloquei aí. Este livro não poderia cair nas mãos da Igreja Grande. A Igreja Grande, os movimentos dissidentes chamam a Igreja Adventista de Igreja Grande. Nos seus panfletos, ele se refere à Igreja Adventista como Igreja Grande. Então, esse livro, eles tinham o máximo de cuidado, especialmente o movimento lá liderado por Nicolici, para que esse livro não viesse para a mão dos adventistas do sétimo dia. Entendeu? Por isso coloquei essa observação aí. Este livro não poderia cair nas mãos da Igreja Grande, segundo eles. A Igreja Grande é a Igreja Adventista, então esse livro não poderia vir para a Igreja Adventista. A Igreja Adventista não poderia ter acesso a esse livro. Bem, mas ficam as duas perguntas. Por que esse livro foi escrito e qual o conteúdo do mesmo? Bem, por que esse livro foi escrito? Na página 4 desse mesmo livro, diz assim: temos suficientes razões para agradecer a Deus pela sua mão vigorosa durante o ano de 51 e 1952. Esses quer dizer, 2 anos, foram os mais marcantes no movimento de reforma. Só faltou aí anos, né? Mas esses dois, né? 51 e 52, foram os mais marcantes no movimento de reforma. Mas uma pergunta, por que foram os mais marcantes, hein? Durante a história da Igreja da Reforma, as datas mais marcantes foi 51 e 52. Qual a razão? Foram os anos de experiência que antes não podíamos fazer. Interessante, vá pensando aí. Antes não podíamos fazer.
Foram dias de nuvem, de neblina que pairavam sobre o povo de Deus. Foram dias nos quais avançamos pela fé, antes de ver o que aconteceria e quando o dia se tornaria mais claro. Este é um tempo de prova para o povo de Deus. Observe, já na introdução do livro, ali na página 4, o autor já começa a dar algumas pistas da razão por que esse livro foi escrito. Então, ele coloca que os anos 51 e 52 foram os mais marcantes para o movimento de reforma. Tinha coisas que, umas experiências que antes não podiam fazer. E ele comenta também que foram dias de nuvem de neblina que pairavam sobre o povo de Deus. Mas ele conclui dizendo assim, foram dias dos quais avançamos pela fé antes de ver o que aconteceria e quando o dia se tornaria mais claro. Bem, o que acontece, irmãos e amigos? Na realidade, este livro foi escrito pelo autor aí, pelo Dmytro Nikolic, porque na cabeça dele era o seguinte: a Igreja da Reforma, de 14 até 51 foi problemas. Só teve problemas. E na cabeça dele, em 51, agora há uma reforma na reforma. A reforma agora melhora para ele, né? Até porque ele passou a ser o presidente da igreja. Que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, que ele foi eleito por sorte, que é contra o que a irmã White escreveu. Então, ele disse que ali, a partir dali foi outra, houve uma purificação na Igreja da Reforma, que até então era problema. Mas vamos lá. Qual o conteúdo do livro? Tem muita coisa nesse livro. Por isso que intitularam o livro do pecado. E o pessoal da Reforma, das duas reformas, da de Coase e de Nikolic, não gostam disso. Não gostam desse título, né? Nesse apelido que deram, o livro do pecado. Mas o problema é que ele vai mencionar vamos dizer assim, a podridão que tinha dentro da reforma. Olha, na página 20, ele está escrito, na página 20 desse livro: os filhos do irmão Velpe brigaram com o irmão Spacknobel e tomaram a obra nas suas mãos na América do Norte. Brigaram. Então, brigas dentro da Igreja da Reforma. Aí, na página 21, o livro vai dizer: o irmão Mas, que era um líder da Igreja da Reforma, é um dos mais perigosos ladrões que já tivemos entre nós. Olha que coisa, né? Então é falando da própria reforma. É falando dos problemas da Igreja da Reforma. Então, o conteúdo é esse. Bem, mas esse livro, ele não poderia vir ou cair nas mãos dos adventistas. Eles tinham o máximo de cuidado para esse livro não chegar. Por quê? Qual a preocupação deles? Vejam só, a preocupação era essa. Porque eles saíram da Igreja Adventista dizendo que a Igreja Adventista era Babilônia, não era de Deus, era uma igreja falsa, e que eles agora eram o povo puro de Deus, era o povo verdadeiro. Então, se tinha esses problemas que o Nikolic escreveu nesse livro aqui, que eles temem, então como é que agora, se isso caísse nas mãos dos adventistas, como é que seria? Entenderam aí por que não poderia chegar nas mãos dos adventistas esse livro? Então, eles tinham o máximo de cuidado, eles guardavam. Isso aqui era mais para os obreiros. Isso era mais para os obreiros. Aí você pode perguntar, mas e como foi que esse livro foi parar na mão dos adventistas? Vamos lá, vamos adiante. Esse livro foi vendido. Aí está o recibo do livro. Esse recibo, vocês podem observar, é editora Missionária Internacional, editora Missionária Verdade Presente. Quem assina o recibo é o Alfonso Balba. Foi vendido no dia 11 de janeiro de 1967. Foi vendido por 500 mil cruzeiros.
Em 2012, veja só, esse comentário aqui foi feito em 2012, olha. Esse faz parte da biografia de Alfonso Balbas. Veja só. Alfonso Balbas vendeu para o pastor Almir de Azevedo. Esse pastor Almir de Azevedo era reformista e passou para a igreja adventista, certo? Então era um pastor adventista. Vendeu para o pastor Almir de Azevedo o livro que Dmítrio Nicolice escreveu sobre sua história no movimento de reforma, pela quantia hoje equivalente. Isso é hoje, quando se entenda aí de 2012 a 2014. Hoje seria muito maior, né, o valor. Pela quantia que hoje equivaleria a 60 mil reais. E segundo contam alguns, que esse dinheiro foi comprado, com esse dinheiro foi comprado o terreno onde se encontra hoje a igreja de Arthur Alvim. Alguns comentários sobre isso. Agora, observe bem, eu não posso afirmar que com esse dinheiro foi comprado a igreja de Arthur Alvim, mas alguns comentam, certo? Alguns comentam sobre isso aí. Agora, interessante aqui, por que esse livro foi tão caro, sabe? Por que esse livro foi tão caro assim? Porque, olha, voltando para o valor, na época, assim, quando foi feita essa cotação, foi em 2012, até 2014, aí, nesse período, 60 mil reais, minha gente. Um livro desse, 10 reais, 15 reais, 20 reais no máximo. E por que esse livro foi tão caro assim? Então, o que diz a história? O pastor Almir Azevedo sabia desse livro. Como ele foi da reforma, ele sabia desse livro. E ele falou, eu vou comprar esse livro. E ele foi conversar com o Alfonso Balbas, né? E falou, olha, eu quero comprar esse livro aí. Aí ficou aquela história, compra, não compra. Então, segundo a história dos relatos, o Alfonso Balbas disse, eu só vendo se for por esse valor. Olha o valor. 500 mil cruzeiros. Porque ele colocou um valor muito alto para o pastor Almir Azevedo falar assim, não dá para comprar. Só que aí ele se enganou. Se enganou. O pastor Almir Azevedo falou, eu pago. Eu compro. E comprou. Dizem, aí algum irmão da reforma pode falar isso, se é verdade ou se não é, dizem, não estou afirmando, mas diz inclusive que Alfonso Balbas foi disciplinado, teve uma certa disciplina porque vendeu esse livro, que não era para vender para a igreja adventista. Pastor adventista comprando esse livro, e era um problema para a igreja. Até hoje eles não gostam. Se eles pudessem, não existia esse livro. Né? Até porque mostra tudo o que aconteceu de errado na Igreja da Reforma, de 14 até, segundo o Demétrio Nicolice, até 51. Que em 51 agora foi que melhorou, que houve uma reforma na reforma, que houve uma purificação na reforma. Então, por isso, a razão da caristia desse livro, né? De ser tão caro assim. Agora, observem. Tem um texto de Ellen White, que está no livro Testemunho Seletos Mundial, volume 3, a página 163, que diz assim: não deve haver em nossas transações comerciais sombra de alguma de egoísmo ou cobiça. Não se aproveite ninguém da ignorância ou da necessidade de outrem para extorquir-lhes preços exorbitantes por trabalho feito ou por mercadorias vendidas. Bem, alguns fazem essa aplicação para dizer que não deveria ser vendido por esse valor. Foi um valor muito alto, mas muito alto mesmo. Muito bem. Eu já ouvi alguns irmãos da Igreja da Reforma falarem assim. Bem, e tem um aí que disse assim, eu vou fazer o livro do pecado da Igreja Adventista. Interessante, né? Eu vou fazer o livro do pecado da Igreja Adventista. Minha gente, qual é o nosso problema com esse livro? E o problema da reforma com esse livro? Deixa eu comentar primeiro esse texto aqui, aí eu vou explicar qual é o problema. A Igreja Adventista não tem defeitos? Tem sim, claro que tem. A irmã White diz no livro Atos dos Apóstolos, página 12, ela diz o seguinte: fraca e defeituosa como possa parecer,
A igreja é o único objeto sobre que Deus concede um sentido especial de sua suprema atenção. É o cenário de sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Veja, a igreja é fraca e defeituosa, a igreja é de Deus. O grande dilema, e aí os irmãos da igreja da Reforma, alguns que querem, vou fazer um livro também do pecado da igreja adventista, dos pecados, escrito pelos próprios pastores. Irmão, não perca seu tempo com isso. Isso não vai colar. E essa marca do livro do pecado que Demétrio Nicodemo escreveu, não tem jeito. Isso aí está na história da Igreja da Reforma. Por quê? Vou explicar por quê agora. A Igreja Adventista tem defeitos, tem problemas? Tem. Mas nós não estamos dizendo que nós já somos um movimento reformatório. Nós não estamos dizendo que já começou a reforma em nosso meio. Agora, uma igreja que diz que a reforma já começou e tem esses problemas, aí tem a santa paciência. Veja o que a irmã White diz sobre a verdadeira reforma. Testemunho Celeste, volume 3, página 254. Olha o que ela diz. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá da igreja, olha só, viu? E banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Então, o livro do pecado, intitulado Livro do Pecado, apelidado, né? Mostra o contrário, que na reforma continuou tendo confusão, discórdias, problemas, irmão falando que outro era ladrão, e essa confusão toda. Mas eles não é uma reforma, já até o nome, movimento de reforma, até o nome deles colocaram esse nome, acrescentaram esse nome. Então, a irmã diz que quando a reforma começa, ela bane da igreja o espírito de discórdia e luta. Então eles podem, quem quiser pode falar da igreja adventista, aconteceu isso, aconteceu o problema. Sim, nós reconhecemos que aconteceu. Mas nós não estamos dizendo que a igreja adventista já começou o movimento reformatório nela. Entenderam aí? Esse é o problema. Então quem quiser escrever, escreva. Mas o problema da reforma é que eles já dizem que é reforma. E escreveram esse livro. Um líder foi secretário, foi presidente e que escreveu esse livro falando da podridão da Igreja da Reforma. Meu irmão, minha irmã, você pode comentar, você pode deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe com os irmãos da Igreja Adventista para não serem enganados por esses falsos movimentos. E também, se você conhece algum irmão da Reforma, envie esse vídeo para ele também. Porque para ajudar, vai ajudar. Nós amamos os irmãos da Reforma, tá certo? E dos movimentos dissidentes, todos eles. O grande problema é que, como organização, eles estão errados. Eles não representam a verdadeira reforma profetizada por Ellen White. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe, dê a paz, dê a graça e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.